Quando falamos em crise econômica mundial, precisamos falar da Grande Depressão. Durante a década de 1920, os Estados Unidos experimentavam um crescimento sem precedentes na história do país. O consumismo crescia, as pessoas ganhavam muito dinheiro e consumiam muitos produtos inovadores, como por exemplo eletrodomésticos, automóveis, roupas, marcas de fast food, entre outras franquias. Os empréstimos concedidos pelos Estados Unidos para os países da Europa se reconstruírem após a Primeira Guerra Mundial e também a mão de obra enviada, os trabalhadores enviados para a Europa para ajudar na reconstrução, fizeram com que a cultura americana se espalhasse pelo mundo e também com que a indústria, os produtos, as marcas americanas e até mesmo a cultura dos americanos se espalhasse por todo o mundo, principalmente pela Europa. Como muitos trabalhadores americanos estavam na Europa auxiliando na reconstrução, muitos empregos sobravam nos Estados Unidos, fazendo com que praticamente toda a população americana estivesse empregada e também a renda do americano médio subisse bastante, permitindo com que ele consumisse muitos produtos diferentes. Isso impulsionou a indústria americana a uma superprodução de produtos, que perdurou por quase uma década. O problema é que, com o final da reconstrução europeia e a retomada da produção dentro da Europa, tanto na indústria quanto em outros setores como, por exemplo, a agricultura e a alimentação, nós tivemos o retorno desses trabalhadores para os Estados Unidos e também tivemos uma diminuição no consumo de produtos americanos, já que a Europa voltava a produzir normalmente. O retorno dos americanos trabalhando na Europa resultou numa maior disputa por empregos e também resultou numa diminuição do consumo, fazendo com que no primeiro momento, tanto a indústria quanto o comércio sentissem algum abalo. Para tentar manter os empregos e também manter a economia funcionando, muitas empresas continuaram produzindo e comercializando seus produtos como se nada estivesse acontecendo. Porém, a queda de rendimento dos americanos fez com que muitos deles acabassem ficando desempregados e deixando também de consumir produtos que não eram essenciais, como café, como roupas de algumas marcas, como as saídas para cinema, festivais de música, o consumo de fast food, entre outros produtos. A diminuição do consumo fez com que algumas indústrias tivessem que diminuir também a sua produção, e o comércio também teve uma redução no seu aquecimento, fazendo com que algumas empresas tivessem que demitir funcionários, aumentando o número de desempregados. Muitas pessoas desempregadas, e às vezes até famílias inteiras, não podiam pagar as suas contas, como financiamento de carros, hipoteca e entre outros. Assim, o aumento da dívida dos americanos impactou também os bancos, que não recebiam as suas dívidas ou dificultassem a liberação de crédito, fazendo com que, novamente, outros setores da economia sentissem o impacto que os bancos sentiram. Uma segunda onda sentida na economia foi a redução da venda de bens duráveis, por conta da dificuldade dos financiamentos e da redução de crédito. A produção e venda de automóveis, a construção civil e outros setores semelhantes começaram a sentir também os impactos da crise. Muitos trabalhadores do setor automobilístico ou da construção acabaram também sendo demitidos, fazendo com que, mais uma vez, a economia sentisse o impacto da nova crise. Com muitas empresas reduzindo drasticamente a sua produção e o comércio de seus produtos, demissão de funcionários e quase um quarto da população desempregada, nós tivemos o ápice da crise em outubro de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Muitas pessoas nos anos 20 investiram massivamente suas rendas e os seus lucros, todo o dinheiro que tinham conseguido guardar durante os anos, em empresas e franquias, como por exemplo as empresas de fast food, como as empresas automobilísticas, como as petrolíferas, as empresas produtoras de gás, carvão e outros insumos, fazendo com que muitas famílias que tinham investido tudo o que possuíam acabassem perdendo tudo do dia para a noite com a quebra da Bolsa de Valores, fazendo com que essas empresas tivessem prejuízos bilionários, muitas delas acabassem falindo e os seus investidores perdendo todo o seu dinheiro. Dessa forma, investidores, empresários, franqueados, trabalhadores e outras pessoas ligadas a essas empresas acabavam ficando desesperadas, sem saber o que fazer ou sem rumo, chegando muitas vezes ao suicídio. O atraso no pagamento de hipotecas, financiamentos e empréstimos era constante, tanto por parte de agricultores, quanto por parte de empresas e também de trabalhadores, fazendo com que o país enfrentasse uma recessão sem precedentes. E em 1930, essa situação acabou se espalhando pelo mundo, chegando à Europa e também ao Brasil. Muitas empresas americanas que vendiam para outros países do mundo acabaram tendo sua falência, fazendo com que os seus produtos não fossem mais comercializados e os produtos que já tinham sido vendidos ficassem sem assistência ou sem peças de reposição, como por exemplo veículos,
máquinas, equipamentos, entre outras coisas. Desta forma, seus revendedores e os seus consumidores em outros países ficaram totalmente desamparados. Além disso, muitas pessoas que trabalhavam em empresas ou em fábricas ou em comércios americanos que estavam instalados em outros países também ficaram desempregados devido à crise. A redução do consumo foi mundial, porque os Estados Unidos compravam insumos, matéria-prima de outros países para produzir os seus produtos. Sem a produção de produtos e o comércio dentro dos Estados Unidos e em outros países, também houve a redução na compra de matéria-prima, como algodão, ferro, carvão, insumos agrícolas como milho, soja, trigo, entre outras coisas. Um exemplo de um produto muito afetado na época foi o café, que era produzido no Brasil e vendido principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Se as pessoas estavam desempregadas, elas não consumiam produtos que não eram considerados básicos da alimentação ou da sobrevivência do americano. Então, o café foi muito deixado de lado nessa época. Muitas pessoas deixaram de consumir café, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A produção de café no Brasil, que já tinha sido plantada, já tinha sido iniciada, acabou ficando parada, fazendo com que os preços despencassem e o governo brasileiro tivesse que encontrar uma solução. Durante toda a década de 1930, as consequências da crise iniciada nos Estados Unidos foram sentidas por todo o mundo, chegando até o início da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a aliviar a crise através do New Deal, o novo acordo baseado nas teorias de Keynes e implantado pelo presidente Franklin Roosevelt. O New Deal trazia algumas propostas de solução, que num primeiro momento visavam reduzir os custos e manter os empregos, e em um segundo momento aumentar o investimento e a oferta de empregos, para que o americano pudesse então, pelo menos, sustentar a sua família. No primeiro momento, visava permitir que alguns acordos trabalhistas fossem flexibilizados, com a redução de jornadas de trabalho, redução de salários e a manutenção do emprego de quem ainda estava empregado, tentando evitar novas demissões e o aumento no desemprego. Além disso, o governo tentava frear a inadimplência e a falência, tanto de empresários quanto de produtores rurais, concedendo então crédito e financiamentos. No segundo momento, a proposta trazia então a ideia de investimentos públicos para que os empregos pudessem também aumentar. Aumentando a oferta de empregos, diminuía-se, claro, o número de desempregados. Então, além do investimento público na oferta de crédito, houve também um investimento público para salvar bancos, ajudar os bancos nas suas dívidas, já que eles tinham deixado de receber muitos financiamentos e empréstimos, e também gerar novos empregos com obras públicas. Dessa forma, o governo conseguia atingir duas coisas diferentes. Primeiro, a geração de empregos e o aumento da renda do americano. E segundo, melhorar a vida da própria população com as obras públicas, construindo estradas, pontes, prédios públicos como escolas, hospitais e fazendo com que a economia do país novamente voltasse a circular. Na Europa, países como Alemanha, França e Inglaterra tiveram ideias parecidas, investiram pesadamente em crédito e também em obras públicas, fazendo com que o emprego fosse mantido e até criado mais empregos, e ao mesmo tempo melhoraram a infraestrutura, para melhoria também da vida da população local. No caso do Brasil, vivia-se não só uma crise econômica, mas também uma crise política, com o fim da República Oligárquica e o início do Estado Novo implantado por Getúlio Vargas. Nesse período, o Brasil passou por muitas transformações e muitas mudanças, tanto na sua política como na administração pública, novas leis, nova Constituição e também nova postura da presidência, fazendo com que os investimentos que antes eram aplicados somente na agricultura começassem a ser aplicados também nas obras públicas e principalmente na industrialização do país. A ideia é que com novas indústrias, principalmente de empresas estatais, houvesse a geração de empregos e a menor dependência do capital externo, ou seja, a menor dependência de empresas, indústrias, fábricas, franquias, marcas de outros países. Assim, surgiram ao longo desses anos empresas estatais como, por exemplo, Petrobras, a Vale do Rio Doce e outras empresas que exploravam a riqueza dos recursos naturais brasileiros para venda no exterior e para geração de empregos, tentando preservar o lucro e os investimentos dentro do país. Agora que você já sabe o que é a Grande Depressão e como ela afetou o mundo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.